Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Versículo de número 29. Diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos, como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo nome por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Mais uma vez, estamos aqui bendizendo o teu santo nome. Louvamos a Ti, Senhor, ofertamos a Ti e agora ouviremos a Tua palavra. É a Tua palavra que tem o poder para alimentar nossa alma e aquecer o nosso coração. É o que eu peço a Ti nesta manhã, Deus. É a Tua palavra que tem poder para dar vida a corações mortos. Por isso, Pai, eu oro a Ti para que, se existe algum coração morto no meio de nós, que o Senhor possa dar vida e que essa pessoa possa sair daqui entendendo, Deus, a importância de crer no Teu sacrifício, Pai. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus, pois assim nós choramos e Te agradecemos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, a última praga, ou a penúltima praga, ela terminou no capítulo de número 10, que foi a nona praga, que foi a praga das trevas. No capítulo 11, Deus ele vai anunciar a última praga. E no capítulo 12, nós podemos ver sobre o cumprimento desta última praga. Então, essa última praga, ela é uma praga especial e também uma praga diferente. Porque em todas as outras pragas, os hebreus eles não tiveram que fazer nada, era Deus fazendo tudo.
Na última praga agora os hebreus eles tinham que colocar o sangue nas vergas, nos umbrais das portas, para que o anjo destruidor não penetrasse naquela casa. Então nós vemos entre o capítulo de número 11 e o capítulo de número 12, lá no finalzinho, nós podemos ver que no meio desse cumprimento existe essa última praga, que ela é a ponte, ela é o clímax desse acontecimento, porque é a partir desse momento que os hebreus eles vão ter uma nova vida. A vida dos hebreus do passado vai ficar para trás. A partir do sangue da porta dos umbrais, agora eles terão uma nova vida. Acompanhe comigo, irmão, no capítulo de número 12. Olha só como que começa a mudança no capítulo de número 12. Versículo 1. Olha o que diz. Olha uma alteração muito importante, irmãos. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Versículo 2, olha. Este mês vos será o quê? O principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Alguns acreditam que aqui os hebreus estavam vivendo já o mês de outubro, já no finalzinho. Mas quando Deus agora ele vai falar que a partir daquele momento ali, aquele mês será o primeiro mês do ano. Deus então, a partir dessa última praga, Deus ele está falando para os hebreus que dali em diante terá um outro tipo de vida, uma outra situação. Esses hebreus, como nós já estudamos, eles eram escravos. Dia para esses escravos não existia, só existia presente. Para esses escravos, o passado e o futuro era tudo igual. Esses escravos não tinham expectativa nenhuma de ter uma vida melhor, uma vida boa, porque era escravo. A sua vida era uma vida cotidiana, era uma vida rotineira, tarefas pesadas, sobrecarregadas. Mas a partir da última praga, Deus está falando o seguinte: olha, esquece tudo aquilo que você fez no passado. A partir de agora, esse mês, a partir de hoje, a partir de agora, vocês terão uma outra vida. Esse dia agora, essa data, esse mês, é o mês mais importante da vida de vocês. A festa mais importante para os judeus é a Páscoa. Pode ter outras festas, pode ter outras assembleias, outras convocações para ir em Jerusalém, mas a Páscoa é a principal. E Deus está falando para esse povo: a partir de agora, hoje, esse mês é o mês principal. O ano começa agora para vocês. O ano começa agora para vocês. O que Deus está falando para Israel é que a sua vida anterior, a sua história do passado, ela não poderia ser tomado em conta. Aquela vida deles do passado não poderia seguir adiante. Ali era um basta final da sua vida de escravo. Aquela vida que eles tinham de adorar outros deuses, manipular os deuses do Egito, tinha acabado. A história do povo de Israel ia se iniciar nesse momento aqui. Por isso que Deus está falando: este é o mês principal.
há uma diferença monumental entre Faraó ser o seu senhor e agora Deus ser o seu senhor. A vida desses homens ia mudar por completo, irmãos. Agora não era mais Faraó que ia ditar as regras sobre a vida desses homens, dos hebreus. Agora era o próprio Senhor que ia com eles. Agora era o próprio Senhor que ia ditar as regras para eles. Era o Senhor. Por isso que Deus está falando para esses homens, hoje é o principal de todos os meios. O ano se inicia agora, é ano novo para vocês. É uma vida nova para vocês. E quem é que está fazendo essa diferença na vida desses homens? Essa última praga. A praga do sangue nos umbrais da porta. Esse sangue que está lá no umbrais da porta, que eles irão colocar, é o que vai fazer a diferença na vida desses homens aqui. Abre comigo, irmão, em João, Evangelho de São João, capítulo de número 8, versículo 31 até o 36. Olha o que diz. Os hebreus eram escravos de Faraó. Faraó tinha possessão dos hebreus. E agora, olha o que Jesus ele vai falar sobre a verdadeira liberdade. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Os hebreus eram escravos de Faraó. Nós éramos escravos do pecado. Os hebreus tinham Faraó como seu senhor. Nós tínhamos o pecado como nosso senhor. Agora, Jesus está falando que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, olha que texto, versículo 35 e 36. Olha que coisa fantástica, irmão. Presta atenção agora nesse texto. Olha, o escravo não fica sempre na casa. Quem fica sempre na casa? O filho. Por que o filho fica sempre na casa? Olha a conclusão deste versículo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. E quando Cristo ele nos liberta do poder do pecado, das trevas, da manipulação do diabo, nós ficamos sempre na casa, porque nós somos filho. Então, assim como para os hebreus teve essa mudança de vida, assim também aconteceu com a igreja, essa mudança de vida, essa mudança radical, essa mudança onde que não é mais o Faraó, mas é o Senhor que é o nosso Senhor, é Jesus que é o nosso Senhor. A partir do momento quando Cristo nos resgatou, ali começou uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E é o que está acontecendo na vida dos hebreus.
A partir desse momento, os hebreus teriam uma vida, uma outra vida, um outro tipo de vida, uma outra expectativa de vida. É a partir deste momento. A verdadeira liberdade, irmãos, está em Cristo. A verdadeira liberdade está em servir a Deus, cumprir os seus propósitos. Esta é a verdadeira liberdade. Os hebreus estavam deixando de ser escravos, iam ser filhos e servos de Deus. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Agora Paulo fala que nós somos escravos de Cristo. Existe um outro Senhor ditando as regras na nossa vida. E é por isso que quando Ele nos salva, a partir daquele momento ali, é uma nova vida. Temos uma nova esperança. A nossa expectativa de vida é totalmente diferente. O que acontece antes, o que aconteceu antes da nossa vida, isso aí não importou para Deus, não importa para Deus. Todas aquelas bondades que você fez, achando que estava agradando a Deus, isso aí nada muda para Deus, irmãos. Não tem efeito nenhum para Deus. Você sabia disso? Quantas vezes nós, eu mesmo, achando que ajudando a igreja, Deus ia fazer, ia me abençoar, Deus ia estar alegre com as minhas atitudes. Isso aí é obras mortas para Deus, irmãos. Não tem nenhum valor. Entenda bem, é por isso que a função da igreja não é obra social. Obra social pode fazer parte da missão da igreja, mas a obra fundamental da igreja é a pregação do Evangelho. Não é a obra que salva, é o Cordeiro que salva. A obra social faz parte. Temos que ajudar os pobres, principalmente os domésticos da fé. É isso que Gálatas vai falar. Porém, o que salva é a pregação do Evangelho. É o Cordeiro de Deus, é o sangue precioso de Deus. Paulo, ele trata desse assunto em Efésios, no livro de Efésios, na Epístola de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele vai falar que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. No capítulo 4, versículo 18, Paulo fala que nós estávamos alienados de Deus, ou seja, separados de Deus. Qualquer obra, irmão, qualquer homem, sem Deus, se não tiver essa nova vida, se não tiver esse dia principal, para Deus é obra morta. Pode fazer o que for, para Deus é obra morta. Não pense que vai estar agradando a Deus, porque nada disso agrada a Deus. Aí você vai falar para mim assim: não, pastor, mas tem a semente da semeadura, né? Tudo bem, mas para Deus isso não faz nenhuma mudança. Isaías fala que as nossas obras eram como trapos de imundícia. Então, para Deus, o que tem valor ou o que tem importância para Deus é a partir desse momento aqui. É a partir desse dia aqui que tem importância para Deus. É quando agora Cristo vai lá e nos salva. Agora sim. Agora tem importância para Deus. Agora conta, como alguns falam, sobre galardão. Agora conta. Agora conta sobre que todos que nós fazemos, tanto obra boa como obra má, nós vamos prestar conta a Deus. Agora conta. Agora passa a contar. Quando nós vamos aqui para o capítulo 12 ainda, no versículo 3 até o versículo 6, no versículo 3 ele começa assim, olha: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ó, aos 10 deste mês, ou seja, o 10º dia desse mês, a partir daquele mês ali, o 10º dia, você vai pegar o cordeiro.
O cordeiro seria sacrificado ou imolado no 10º dia? Não. No versículo 6, olha o que diz. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Ou seja, os hebreus ele tinham que pegar o cordeiro no 10º dia, o cordeiro perfeito, guardar o cordeiro perfeito, para ele ser sacrificado no 14º dia do mês. Deus está mostrando para os hebreus que existe um planejamento. O cordeiro não poderia ser apresentado de qualquer maneira ou pego de surpresa, não. Seria um planejamento. Seria o momento de você pegar o cordeiro no 10º dia e apresentar ou sacrificar no 14º dia do mês. Existia todo um preparo para o sacrifício desse cordeiro. Todo o preparo. E nós sabemos, como diz o apóstolo Paulo, que este cordeiro aqui é indiscutivelmente a figura de quem? De Jesus Cristo. Olha o que diz, irmão, aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz. O cordeiro era separado no 10º dia, apresentado a Deus no 14º dia. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso quê? Cordeiro pascal, foi imolado. O cordeiro do Antigo Testamento é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso, Paulo fala isso, a Bíblia fala isso. Agora, o ponto que eu quero chegar, abre comigo em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 ao 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5. A figura desse cordeiro de Êxodo capítulo 2 é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha o que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, olha, a plenitude do tempo. O que significa plenitude do tempo? Entenda bem, ó. No capítulo 12 que nós acabamos de ler, este vos será o principal dos meses. Naquele momento, para os hebreus, era o mês mais importante das suas vidas. Agora, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando que vindo agora a plenitude do tempo, ou seja, a plenitude é o tempo mais, ou a época, ou o dia mais especial do mundo. Nunca mais teremos essa plenitude dos tempos. A plenitude do tempo teve um dia. E qual foi o dia? O dia quando o Senhor Jesus nasceu. Olha o que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou quem? O seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. Irmãos, o que eu quero falar para vocês é que assim como o cordeiro do capítulo 12, esse animal, ele era separado no 10º dia e apresentado somente no 14º dia, assim também foi com o Senhor Jesus. Não pense que a redenção foi um plano B de Deus.
Deus nunca houve um plano B, sempre foi o plano A. A vinda do Cordeiro, a plenitude dos tempos, sempre esteve no planos e no propósito de Deus. Antes, irmãos, que a voz de Deus houvesse interrompido o silêncio da eternidade, Deus ele já tinha esse grande desígnio de amor, enviar o seu Filho, antes. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Olha o que diz. Antes de tudo, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar qualquer coisa, a plenitude dos tempos, o sacrifício do seu Filho, sempre esteve no pensamento do nosso Deus. Sempre teve. Olha o que diz. Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, olha, antes o que? Da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, a redenção sempre esteve no pensamento de Deus. Quando Deus ele criou, irmão, quando Deus ele criou o mundo, Paulo ele vai tratar desse assunto em Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que os atributos de Deus são conhecidos, são visíveis. Por isso que através dessa criação, dos atributos de Deus está na criação, o homem é indesculpável, não tem desculpa para o homem. Porque a criação, quando Deus ele criou cada sua obra, ele colocou lá teu sinal lá na criação, ali quando estava criando. Mas quando o pecado ele entrou no mundo através do homem, aí sim, agora Deus ele colocou sim o seu projeto em jogo. Qual era o projeto de jogo? Enviar o seu Filho, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória, o início, ou alguns acreditam que é o proto-evangelho, a pregação do evangelho se inicia ali. Quando Deus ele criou, não precisava do sangue, mas quando o pecado entrou, aí sim precisou do sangue. E esse sangue não foi o plano B de Deus, sempre foi o plano A de Deus, sempre foi, irmãos. Deus estava aguardando o momento, preparando o mundo. Quando nós lemos ou estudamos a história antes da vinda de Cristo, nós vamos ver como que Deus ele preparou o mundo para a chegada, para essa plenitude dos tempos. Preparou a língua, preparou o caminho, preparou a religião, preparou tudo aquilo que era mais importante. Deus ele preparou para a chegada do seu Filho, a plenitude dos tempos. Não teremos outro dia chamado plenitude dos tempos. O dia mais importante foi quando Jesus nasceu. O dia mais importante. Claro que nós vamos ver a morte, estamos falando sobre a morte, falar sobre a ressurreição, mas não existiria a morte, não existiria a ressurreição se ele não viesse debaixo de uma lei, se ele não assumisse a nossa natureza humana, se ele não obedecesse a própria lei que ele deu para os hebreus. Não existiria salvação se ele não viesse. Ele veio sabendo de tudo aquilo que ia acontecer com ele. E ele sabia muito bem que o propósito de Deus estava acima da sua vontade naquele exato momento. Porque naquele momento, ainda que ele fosse Deus, ele assumiu a nossa natureza humana. É por isso que quando Pedro ele tira a espada da mão e corta a orelha, ele fala: coloca a sua espada no lugar, Pedro. Será que você não sabe, se eu orasse ao meu pai, ele não mandaria 12 legiões de anjos? Mas como que se cumpriria a Escritura? O cumprimento da Escritura estava acima.
Ele poderia orar, poderia vir os anjos, livraram, mas como se cumpriria as Escrituras? É por isso que Jesus falou: não pense que eu vim revogar a lei. Não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E ele fala que tudo vai se cumprir naquela lei. E tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Pulando aqui, irmão, vamos para o versículo de número 11. Olha o que diz: já que o Cordeiro de Deus foi um plano já de Deus antes da fundação do mundo, antes do pecado entrar no mundo, esse plano, esse propósito já estava no coração de Deus. Vimos que o mês passou a ser o mês principal, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora no versículo de número 11, ele vai falar assim, ó: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos, como eleis, a pressa é a Páscoa do Senhor. É a única Páscoa que eles comem desta maneira, essa daqui. Todas as outras Páscoas não é desse tipo aqui. Agora é a única Páscoa que é dessa maneira, deles comer à pressa, sabendo que a qualquer hora ia ser expulso do Egito. Então eles estão comendo à pressa, estão comendo ali naquela expectativa. A última Páscoa do Senhor Jesus, ele comia com os seus discípulos dentro de uma casa tranquilo, orava e tal. Mas aqui não, agora é uma Páscoa diferente, é uma Páscoa que a qualquer momento Deus ia mandar eles correr, corre. Os egípcios iam mandar eles correr, corre, sai daqui, sai do meio do povo. Agora o que eu quero separar aqui é sobre essa palavra aqui, ó, lombos cingidos. Porque quando fala lombos cingidos, o que significa isso? Os hebreus, eles usavam uma túnica comprida, uma túnica que ia até os pés. E no momento da sua movimentação, isso poderia atrapalhar. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar essa túnica e cingir essa túnica onde? No cinto. Puxar ela, para ela não atrapalhar a corrida dos seus pés. Então, puxava ela e colocava ela aqui na cinta, aqui na cintura. Quando fala que lombo cingido, essa palavra ela tem um significado tanto para que eles tinham que se preparar para uma grande jornada. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, diz sobre uma corrida inicial, uma corrida. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 17, fala para se preparar para uma batalha. Então, quando se fala sobre lombo cingido, o que Deus está falando para esses hebreus? Olha, esteja pronto e preparado. Pronto e preparado. Quando nós vamos para o Novo Testamento, olha o que diz quando Jesus, ele fala sobre isso. Nós vemos essa palavra, Jesus falando lá em Lucas capítulo 12, versículo 35. Jesus usando essa mesma palavra para os seus discípulos. Olha o que diz, Lucas capítulo 12, versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo. Cingido esteja o vosso corpo. Não precisa abrir, mas Paulo, quando vai falar aos Efésios, no capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, ó, cingindo com a verdade. Cingindo com a verdade. E Pedro, quando ele vai usar essa mesma palavra na sua primeira epístola, no versículo 13, ele fala assim, ó, cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento. Todas as vezes que essa palavra aparece já no Novo Testamento, ela aparece com esse significado: está preparado para o serviço ou preparado para a confrontação. Então, quando Pedro e Paulo ele usa essa palavra, esteja cingido com a verdade, ou seja, a sua mente tem que estar preparado para a verdade.
A sua mente tem que estar preparada para o serviço. A sua mente tem que estar preparada para o confronto. Porque o Evangelho também é confronto. O Evangelho também é intriga. O Evangelho também você faz inimizades, inimigos. Porque o próprio Jesus, ele falou: se perseguiram a mim, pensa que não vão perseguir vocês? Quem perseguiu Jesus foi quem? Então o sistema hoje está pronto para tragar você, tragar eu, tragar aquele que confronta. Paulo, ele fala para os filipenses: estou incumbido na defesa do Evangelho. Porque Paulo estava preso por causa do Evangelho. Confronto, serviço. Jesus, ele falou para os seus discípulos: estejam cingidos, esteja o vosso corpo preparado, esteja vocês. Quando Moisés escreve para os hebreus: esteja cingido, esteja pronto, vocês têm que estar pronto para essa jornada. Assim também nós, irmãos, temos que estar pronto para essa jornada, porque somos peregrinos nesta terra. Aqui não é nossa morada. A nossa pátria está no céu, é o que Paulo vai falar. Assim como os hebreus tiveram que passar por aquele deserto, nós também estamos passando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos indo em direção à terra Canaã, e não é fácil. Por isso que existem essas palavras: estejais preparado. Tome uma posição de crente. Porque nós, como cristãos, temos que estar preparado. Quando nós vamos agora para o versículo de número 22 e 24, capítulo 12, olha o que diz: quando Cristo nos resgatou, ali começou realmente a nossa vida para Deus. Porque até então nós estávamos mortos para Deus. Quando Cristo nos regenerou, a partir daquele momento, então, começou uma vida realmente para Deus. Realmente para Deus. O que nós fizemos de errado, fomos perdoados. Tudo aquilo que eu fiz de errado no passado, nada disso mais pode me condenar, nada. Alex, você fez essa barbaridade. Fiz, mas eu me arrependo e nada disso me condena mais. Nada me condena. Nada, irmão, me condena. Eu não posso jamais seguir a Cristo pensando que alguma coisa do passado pode me condenar, porque a partir daquele momento ali foi um mês principal da minha vida. A partir daquele momento ali, Deus riscou tudo aquilo que eu fiz de errado no passado. Começou uma nova vida com Deus. Agora sim, agora para Deus é uma nova vida. Agora eu estou oferecendo realmente para Deus uma nova vida. Vimos que Deus não foi pego de surpresa. Jesus, ele já estava anunciado antes mesmo da fundação do mundo. Na nossa caminhada nós temos que estar preparado para o serviço, para a confrontação. Temos que estar preparado. Agora, olha o que diz no versículo de número 22. Tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã.
porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. A última praga é o sangue de um cordeiro no umbral da porta. Deus está deixando muito bem claro, é o texto que está dizendo. Claro que nós podemos correlacionar com algum outro texto, mas o texto aqui está dizendo, e a gente não encontra outro sentido desse texto se não for esse. Deus, ele dá ordem para Moisés. Moisés, fala para os anciãos, fala para o meu povo o seguinte: vai separar o cordeiro no 10º mês, vai apresentar o cordeiro no 14º mês. Quando sacrificar esse cordeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vai passar no umbrais da porta. No umbrais da porta. Vocês vão estar lá dentro, comendo o cordeiro. Não pode sair para o lado de fora, não. Tem que comer lá dentro, ficar lá dentro. Até pela manhã vai ficar lá dentro. Agora, quando o anjo destruidor passar, quando eu ver o sangue, eu não vou deixar o destruidor entrar naquela casa, porque eu estou vendo o quê? O sangue. O sangue. Não era outra coisa que impediu o destruidor entrar. O que impediu o destruidor entrar na casa dos hebreus naquela noite foi o sangue. Irmãos, somente o sangue. Não foi porque Moisés falava face a face com Deus, não foi porque Arão era sacerdote de Deus, não foi porque tinha alguns hebreus ali valentões, brigões, realmente ali homens que queriam ser livres, não, foi somente o sangue. Não teve mérito nenhum. O mérito que teve, que impediu desse destruidor entrar na casa dos hebreus, só foi o sangue. Deus, ele falou: quando eu ver o sangue, os hebreus que não colocaram o sangue, o destruidor entrou. Irmãos, você imagina quantos hebreus estavam ali naquele momento, dentro da sua casa com algum deus egípcios? Porque Josué vai falar isso lá na frente. Você imagine quantos hebreus estavam aqui sabendo que era, sim, era punido do castigo porque era uma pessoa má. Era uma pessoa que tinha acabado de agredir a sua esposa. Era uma mulher que acabou de jogar alguma coisa no marido. Era um filho que acabou de falar qualquer coisa para o pai, desobedecer no pai. Imagine quantas pessoas estavam aqui nesse estado. Ainda que a Bíblia não informa, mas estava assim, desta maneira, aqui, comendo a paz, comendo o cordeiro, mas estava com essa vida, uma vida de idolatria. De repente pessoas imorais estavam aqui. Mas nesse momento, essas pessoas não iriam sofrer essa punição. Porque eles não iriam sofrer essa punição. Porque existiu um animal que foi punido no seu lugar. Então, quando o anjo destruidor passa, o anjo destruidor não está vendo a vida dessas pessoas, mas está vendo aquele cordeiro
que foi sacrificado, que foi punido no lugar daquelas pessoas que estavam lá dentro daquela casa, comendo e bebendo às pressas, com o cajado na mão, com a sandália, lombo cingido, esperando o momento. Foi o sangue. Mateus, capítulo de número 26, versículo 27 e 28, olha o que diz. Entendo o que eu vou falar hoje, irmãos. Porque semana que vem a gente vai dar continuidade, mas entendo o que eu vou falar hoje. Eu já falei sobre o dia principal da nossa vida, já falei que o Cordeiro ele já estava preparado antes da fundação do mundo, já falei para a gente estar preparado para o serviço, para a confrontação. Mas se eu posso colocar um tema mais importante nessa mensagem, eu queria falar desse sangue aqui. Porque esse sangue é o fundamento da nossa paz. Se você não entender a importância do sangue, você sempre vai andar perturbado. Entenda a importância do sangue. É o sangue. É o sangue. Olha o que Jesus ele falou sobre esse sangue. Capítulo 26, versículo 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz. Jesus ele falou que era o sangue dele derramado em favor de muitos. Efésios 12, 13 diz assim, olha: mas agora em Cristo Jesus, vós, que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Estávamos separados de Deus. Por causa do sangue, fomos aproximados agora de Deus. O sangue. Romanos capítulo 5, versículo 9, vai dizer assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Seremos salvos da ira vindoura. Irmãos, o que tem acontecido no nosso meio? Hoje nós podemos ver que muitas coisas são associadas à obra consumada de Cristo. As almas que estão envolvidas nessa associação, a gente vê que elas são confusas e têm a incerteza da sua salvação. Por que elas têm incerteza? Porque elas são confusas, elas associam o sangue de Cristo com demais coisas, acreditando que o cristianismo é como se fosse algum tipo de religião, como a gente vê por aí, que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. O cristianismo não é isso. O cristianismo começa partindo dele. Ele entregou o seu filho para nós. Eu não tenho que fazer nada. Os hebreus não teve que fazer nada. A única coisa que os hebreus tiveram que fazer é sacrificar um animal, pegar o sangue do animal e colocar na porta. A vida daqueles homens como que estavam? O entendimento daqueles homens como que estavam? Quantas vezes, irmão, quando nós lemos agora nos versículos anteriores, nós vemos esses homens confrontando Moisés e Arão, homens teimosos, homens de dura cerviz, mas foi o sangue,
Claro, irmão, que a nossa inclinação é natural, porque nós às vezes queremos buscar coisas, ou algumas coisas, para que possamos cooperar com a salvação. Às vezes nós vamos tentar procurar coisas para tentar cooperar com a nossa salvação. Querido, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O sangue de Cristo é assunto consumado na Bíblia. O sangue de Cristo é uma obra consumada na Bíblia. O sangue de Cristo, ele tem o seu valor. O sangue de Cristo, é o sangue do próprio Deus, tem o seu valor. É um valor poderoso, não só suficiente, mas é eficiente na salvação. Pastor, o que eu tenho para fazer para ser salvo? Nada. O sangue foi algo, uma obra consumada, está consumado, pronto, acabou. Foi essa a última palavra do Senhor Jesus naquela cruz. Está consumado, pronto. Eu não posso mais andar, irmão, perturbado, achando que o pecado vai me separar, porque nenhum pecado tem mais poder do que o sangue de Cristo. Eu não posso acreditar que o meu passado vai deixar eu ter que fazer alguma coisa, ou o meu passado vai me impedir de eu ser salvo. Quem é o seu passado comparando com o sangue de Cristo? Quem é? Então, querido, eu não posso jamais andar perturbado enquanto a salvação. Paulo fala em Romanos 8, quem o condenará? Quem condenará? Se foi Cristo que morreu na cruz e nos salvou, quem nos condenará? Existem pessoas que acreditam que um dia, quando está mais firme, está lendo a Bíblia, está orando mais, é salvo. Ah, eu estou tão fraco, perdeu a salvação. Não existe isso, irmão. Jesus ele deixou muito bem claro: o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre, porque se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Quando Cristo nos liberta, nós nos tornamos filhos, deixamos de ser escravos e ficamos para sempre na casa, irmãos. Porque fomos filhos. Quem nos libertou? Cristo Jesus. Não é sangue, não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus, irmãos. Por isso que João fala: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hebreus vai falar que o sangue de Jesus não é como o sangue do bode, que tinha que se apresentar uma vez por ano. Todo ano tinha que apresentar lá o sangue do bode. Mas não, de Jesus foi uma vez para sempre. Porque é o sangue do Cordeiro, irmão. Valorize o sangue. Não pense mais em você, pense no sangue. Pense no sangue. Todo aquele que duvida, irmão, do seu perdão perfeito e eterno, nega o cumprimento do sacrifício de Cristo. Você não pode duvidar do perdão de Deus. Você não pode carregar isso sobre si, trazendo esse peso. Cristo já te perdoou. O sacrifício de Cristo é maior, é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, irmãos. Porque é o sangue, meu Deus. Eu quero que vocês hoje saiam daqui entendendo o valor do sangue.
Nada pode contra o sangue é uma obra consumada. O Espírito Santo ainda está trabalhando, mas a consumação do sangue já é papo, já definido, já fechado na Bíblia. Eu não preciso fazer nada, porque Cristo já fez. Existem duas palavras na Bíblia, em Efésios capítulo 2. Vamos abrir aqui, só para a gente poder entender. Estava não, mas eu lembrei aqui, vamos abrir aqui, Filipenses capítulo 2, vamos ver. Filipenses capítulo 2. Acharam? 2. Olha só, versículo 12. Diz assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra aqui, desenvolver, ela se encontra, o significado dela é trabalhar, trabalha. E quando fala sobre trabalhar aqui, ela vai para o lado de sinergia. O que é sinergia na Bíblia aqui? Não só aqui, mas se você for ver já no versículo de número 25, acompanhe comigo, só para a gente poder entender, ó. Versículo 25: julguei, todavia, necessário mandar até a vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador. O que é sinergia na Bíblia? É você cooperar, é você trabalhar juntamente em prol de uma causa. Você trabalha, ou seja, entendo o que eu vou falar, na santificação existe um trabalho, existe uma cooperação, existe um trabalho, existe o lado humano, uma responsabilidade nossa, aonde que nós estamos, se eu posso falar assim, cooperando com o Espírito Santo para aquele resultado. Qual é o resultado? Da minha santificação. Qual é o resultado? Da minha imagem se parecer com Cristo. Então, sinergel é quando você trabalha juntamente com o Espírito Santo para determinados fins e propósitos. Sinergel, que a gente acabou de ver. Desenvolver aqui, cooperação aqui. Agora, quando a gente vai aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Esse efetuar aqui já não está mais no sinergel, está no energel. O que é energel? Não existe participação do homem. Existe uma vontade ativa no homem. O homem só é um ser passivo. O homem só recebe. Então o homem recebe aquilo que Deus está dando para ele. O homem não trabalha mais com Deus como é a salvação. Não. O homem agora ele só recebe. É assim a salvação. A salvação, nós recebemos a salvação. A salvação é uma obra consumada. E a santificação? Agora a santificação nós trabalhamos juntamente com o Espírito Santo para determinados fins. Eu não posso somente entender a expectativa do homem, eu também tenho que entender a expectativa de Deus. E quando nós entendemos a expectativa de Deus, a expectativa do homem, ou a responsabilidade do homem, nós conseguimos então montar esse quebra-cabeça, entendendo que o sangue de Cristo é uma obra consumada. A santificação é uma obra ainda a ser caminhada. Mas nada e ninguém pode me separar do amor e do valor do sangue de Cristo. Ninguém. Nada e ninguém. Há muitas pessoas, irmãos, que não negam de maneira deliberada e abertamente a eficácia do sangue, mas não tem paz segura. Tem pessoas que você fala assim: você crê no sangue? Creio no sangue, mas não tem paz segura, irmão. Se você não tem paz segura, irmão,
Você não crê, você não declara deliberadamente, abertamente, você não declara. De repente você fica com vergonha do que as outras pessoas vão pensar. Mas você não tem paz segura. Você não descansa na salvação. Você não descansa no sangue. O que adianta? Você andar perturbado, o que adianta? Não adianta nada. O sangue tem que trazer paz segura sobre a nossa vida. O problema é que às vezes nós queremos olhar para o nosso íntimo. Toda pessoa que olha para o seu íntimo não vai caminhar com Cristo. Não vai, irmão. Duvido se vai. Converse com uma pessoa que olha para o seu íntimo. Conversa. Ela rapidamente vai falar, eu não sirvo para ser crente. Por quê? Ela olha para o seu íntimo. O cristão não olha para o seu íntimo, o cristão olha para Cristo. Foi isso que Hebreus capítulo 12 fala, olhai para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu olho para Ele. Se olhar para mim, eu não estaria aqui. Se eu olhasse para o meu íntimo, eu não estaria aqui. Porque dentro do meu íntimo eu sei que sou uma pessoa má. Dentro do meu íntimo eu sei que eu não poderia estar ceando aqui na presença de Deus. Não poderia, porque eu sei que eu sou um pecador. Mas eu não olho para o meu íntimo. Eu olho para o sangue. Eu olho para Cristo. Eu olho que foi Ele que morreu em meu lugar. Eu sei que é Ele que está hoje à destra de Deus intercedendo por nós. É para Ele que eu olho. Não olho para mim, para o meu íntimo. Não é os meus pensamentos, não é meus sentimentos, não é minhas experiências que são o fundamento da minha paz, mas é Cristo. Eu posso estar um dia com meus sentimentos, com meus pensamentos, com as minhas experiências, linda com Deus, mas vai ter momento que eu não vou estar. Vai ter momento que eu vou estar cabisbaixo, vai ter momento que eu vou querer largar tudo. Vai ter momento que eu vou querer abandonar tudo. Aí eu olho para quem? Para Cristo, irmão. É olhar somente para Cristo. O que nos sustenta de pé? Cristo. Quem nos salvou? O seu sangue. É Ele, irmão. Somente Ele. Mas também não só foi a sua morte, mas hoje nós comemoramos o quê? O mundo comemora a sua ressurreição. Hoje o mundo está em festa. Nem sei se é mundo. Hoje o Brasil está em festa. Hoje é feriado. Feriado pascal. Muitas pessoas hoje dando ovo, presente, comendo aquele peixe. Nada, eu não tenho nada disso contra. Não sou nada contra. Nada disso. Gosto de peixe, gosto de chocolate, gosto de tudo. Se me der eu vou comer, se não me der também eu não vou comer, e pronto, acabou. Mas não tenho nada contra isso não. Mas hoje o Brasil comemora isso. A Páscoa. Sabe qual é a diferença entre o crente e o mundo? É porque o crente comemora a ressurreição. O crente não fica preso à Páscoa. O crente fica preso à ressurreição. A pregação central da igreja primitiva era a ressurreição. Se você acredita no sangue, mas não acredita na ressurreição, não serve de nada. Foi o que Paulo falou. Se você não crê que Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação. A ressurreição de Cristo é a fundamentação da pregação do Evangelho. O sangue dele. Mas ele não ficou preso lá. Ele ressuscitou. Olha o que diz, irmãos. Vamos ler um texto aqui. Romanos capítulo 4, versículo 25. Olha a importância da ressurreição. O crente que não acredita na ressurreição, a gente vai ver aí que tem muitos crentes liberais,
Tem muitas pessoas que acreditam somente na morte, mas não acreditam na ressurreição, fala que a ressurreição foi uma história. Tem muitas pessoas que não acreditam nem na morte, fala que não foi que Jesus que morreu, mas foi uma outra pessoa que morreu, por isso que ele apareceu depois. Existem várias teorias para tentar anular a ressurreição. Romanos capítulo 4, versículo 25. Olha a importância da ressurreição. Sem ela, a gente não seria justificado. Olha o que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da o nosso pecado o condenou. O meu e o teu pecado condenou Jesus, mas a sua ressurreição nos justificou. Sabe o que é uma pessoa justificada? É por isso que eu estou te falando, irmão. O sangue de Cristo tem poder. É uma obra consumada. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa sem condenação. Romanos capítulo 8 fala: porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação, acabou, zerou. Ainda que o bem que eu quero fazer, e se eu não faço o mal que eu quero, eu faço, esse mal está dentro de mim, ó miserável homem que eu sou, mas ele vai dizer muito bem claro: o que está em Cristo não existe condenação. Não tem condenação. Não tem condenação. Irmão, devemos ter a certeza da ressurreição de Cristo, alicerçada onde? Em nosso coração. Por quê? Porque eu não posso somente acreditar no sangue, eu tenho que acreditar na ressurreição. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 11. Olha o que diz, e a gente já vai finalizar. Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Irmão, sem acreditar na ressurreição não há o que? Salvação. Se eu não acreditar na ressurreição, não há o que? Justificação. Não há. Eu acredito que Cristo morreu, eu acredito que Cristo ressuscitou. É salvo. É salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso, irmão, a crença da ressurreição corpórea de Cristo é central na nossa fé. Você nunca pode deixar de acreditar na ressurreição de Cristo. E Agostinho, ele escreveu no século V, ele escreve falando assim, ó: a fé dos cristãos não é louvável porque eles creem no Cristo que morreu, mas sim porque creem no Cristo que ressuscitou. Sabe por quê? Porque crer no Cristo que morreu, o ímpio crê. Um monte de pessoas dos nossos familiares que agora estão lá almoçando, dando presente, a maioria deles, esmagadora, acredita no Cristo que morreu. Por quê? É história. É fato científico. Cristo veio e morreu. Hoje isso é fato consumado. A história já bateu o martelo. Realmente Cristo veio. Realmente ele morreu. Mas a ressurreição de Cristo, milhares deles não acreditam. Aí essa faz a diferença entre nós que acreditamos e eles que não acreditam. Essa é a diferença. Essa é a diferença, sabendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faz a diferença sabendo que Ele ressuscitou, porque sabendo que Ele está presente entre nós. Essa é a diferença. Por isso, irmãos, saia daqui vendo o valor do sangue de Cristo. Entenda que você também era como os hebreus, ou é como os hebreus. Nós somos como os hebreus. Não fizemos nada para merecer a salvação. A nossa salvação só é garantida por causa do sangue de Cristo, e isso já é o suficiente. O que eu tenho que fazer? Nada. Eu tenho que cooperar, pastor? Não.
Semana que vem a gente vai dar continuidade sobre esse tipo de salvação. O que nós temos que fazer? Amém? Mas a salvação já é uma obra consumada. O sangue de Cristo já é algo consumado. Ele tem o seu valor. Deus, ele falou, quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima, não vou deixar o anjo destruidor ver o sangue. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar, vamos louvar para a nossa ceia.